Senhor Jesus continue nos abençoando a todos. Amém? Nós vamos ler a Bíblia, Apocalipse capítulo 3. Ainda no versículo 14. Apenas a segunda parte do verso, onde está escrito: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Pai amado, nós queremos ouvir o que diz este Amém. Nós queremos ouvir o que a testemunha fiel tem a nos dizer. Nós queremos ouvir um pouco mais do que este grande ser tem a falar ao nosso ser, às nossas almas. Por isso nós pedimos ao Senhor capacidade para isto, para ouvir, compreender, receber e sermos abençoados. Em nome de Jesus Cristo pedimos, amém. Os irmãos podem assentar. Nós vamos continuar na era de Laodiceia. Do livro é a página do 302. Na outra mensagem, aí eu não sei, né? Não tem parágrafo, seria o 63. Qual que é a página aí? Tem marcado aí? Vocês têm que marcar a página aí, porque eu não sei, né? Não bate. 16. Hã? Página 16. Página 16. Primeiro parágrafo, segundo? Segundo parágrafo da página 16. Nessa azulzinha aí. Vamos ver a testemunha fiel e verdadeira. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Agora pensamos nessa palavra testemunha. Bem, essa palavra é aquela da qual obtemos a palavra mártir. Olha só. Testemunha, no caso aqui, é mais do que alguém que contempla, que presencia, né? Algo. Mas é um participante por completo. A Bíblia fala de Estevão e Antipas e outros como mártires. E eles foram mártires. Eles também foram testemunhas. Jesus foi um mártir fiel, uma testemunha fiel. O Espírito Santo é testemunha disso. O Espírito dá testemunho disso. O mundo odiava Jesus. Ele o matou. O mundo o matou. Porém, Deus o amava. E ele foi para o Pai. A prova de que ele foi para o Pai é que o Espírito Santo veio. Ele disse: se eu não for, o Consolador não virá, não pode vir. Se ele veio é porque ele foi, né? Se Jesus não fosse recebido pelo Pai, o Espírito não teria vindo. Leia-o em João 16, do 7 ao 11. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o
Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. A presença do Espírito Santo neste mundo, em vez de Jesus estar aqui, prova que Jesus era justo e foi para o Pai. Porém, também diz em João 14:18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ele enviou o Consolador. Em João 16, ele enviou o Consolador. Mas em João 14, ele era o Consolador. Ele era o Consolador. Ele era o Pai. Se ele não fosse o Pai, ele não poderia dizer: não vos deixarei órfãos. Somente Pai deixa órfão. Ele voltou em espírito sobre a verdadeira igreja. Ele é a testemunha fiel e verdadeira no meio da igreja. Mas um dia ele voltará em carne novamente. Ele voltará em carne novamente. Ele provará então quem é o único potentado, sábio. Paulo disse a Timóteo: a sua vinda mostrará quem é o único poderoso. 1 Timóteo 6, eu creio. Mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. A aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, disse o apóstolo, mostrará isso. Mostrará quem é. Veja, um dia ele voltará em carne novamente. Ele provará então quem é o único potentado sábio. Ele é Jesus Cristo, o Senhor da glória. Levantai, ó portais eternos, as vossas cabeças, e entrará o Rei da glória. E eles perguntavam: quem é esse Rei da glória? É o Senhor poderoso na guerra. Ele é o Rei da glória. Salmo 24. O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Levantai-vos. Ele se mostrou poderoso lá em cima. E virá para mostrar aqui embaixo quem é o poderoso. Ele,
Jesus Cristo, o Senhor da glória. Testemunha fiel e verdadeira, Criador e sustentador, realização perfeita. Como as pessoas gostam de falar em ser realizados, né? Pessoas realizadas. Um homem realizado, uma mulher realizada. Fala-se muito disso, não fala? Objetivos alcançados. Sinto-me realizado, sentir-se realizado. Corre atrás dos seus sonhos. Busque a excelência. É a pregação nos púlpitos, nos palanques, nas palestras dos sábios, dos entendidos. Busque a excelência. E palavras e mais palavras de autoajuda, de encorajamento, eu estava observando. Isso mostra, sabe o quê? Que você encontra nas redes sociais hoje. É esse tipo de coisa, palavras de autoajuda, palavras de encorajamento e tudo mais. E isto mostra nada mais, nada menos do que uma geração fraca, que não sabe quem é, não sabe de onde veio nem para onde está indo. Uma geração fraca, podre. Ela necessita de estimulantes. Se não tiver alguma coisa estimulando, as pessoas não vivem. Se não tiver palavras de autoajuda, se não tiver um estimulante de palestrante, de coach, elas se escondem em suas depressões, ficam deprimidas. Elas têm que se estimular através de palavras que lhes dão um pouco de ânimo, que lhes diz que elas são alguma coisa. Você pode. Ora, o Filho de Deus, ele não precisa disso. Ele sabe por si mesmo, a sua natureza lhe diz. A testemunha fiel testifica. Romanos 8 diz: e o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E quando isso acontece, nós não precisamos de nenhum tratamento diferente, de nenhum encorajamento, de palavras de autoajuda, de autoestímulo, não.
Aquele escravo foi encontrado lá trabalhando no meio dos outros escravos e ele era diferente. E o comprador logo disse: eu quero comprar aquele. Não, aquele não está à venda. Mas por que ele é diferente? Não precisa bater nele para ele trabalhar? Ele não demonstra preguiça? Ele não demonstra desânimo? Não tem tristeza no rosto dele? Ele é o chefe dos demais? Não. Ele come uma comida diferente? Não. Ele come no mesmo tacho lá, mesmo panelão com os outros, a mesma comida. Ele deve dormir num lugar melhor então. Não. Ele dorme lá na senzala lá, no pé do tronco, igual os outros. Mas o que então? Por muito tempo eu quis saber, até que eu descobri que lá no país de onde ele foi trazido, o seu pai é o rei da tribo. Então, sendo filho de um rei, ele se porta como filho de rei. Independentemente se ele está num país estranho, de que forma ele é tratado, ele continua portando-se tal qual ele é. Mas que coisa boa! Como é que eu vim parar nisso aqui? Testemunha fiel. Ele mostrará quem ele é. Ele é a testemunha fiel e verdadeira no meio da igreja. Eu voltei? Mas um dia ele voltará em carne novamente. Ele provará então quem é o único potentado sábio. Ele é Jesus Cristo, o Senhor da glória. Testemunha fiel e verdadeira, Criador e sustentador, realização perfeita. É aqui, né, que nós estávamos. Realização perfeita. Não é uma realização parcial. E as pessoas correm atrás desta realização. Sentir-se realizado, sentir-se realizado. E correm, e lutam, e sofrem. Só para no final encontrarem-se com suas frustrações. Porque não há nada que possa satisfazer, preencher. Não há nada perfeito, não temos aqui cidade permanente, disse Paulo. A única realização perfeita é Jesus Cristo, o homem Deus. Quer sentir-se realizado? Quer sentir-se realizada? Abre a porta do teu coração, diz o hino. Deixa a luz do céu entrar. Ele é a luz.
Deixa Jesus entrar, deixa o Espírito Santo entrar, deixa a palavra entrar. E quando você se tornar o homem Deus, a mulher Deus, aí sim você estará realizado, realizada. Uma realização perfeita. Enchei-vos do Espírito, diz a Bíblia. Oh, como eu amo, como adoro Jesus, o Filho de Deus. Aleluia. Quero encerrar meus pensamentos sobre esta parte da saudação com estas palavras de 2 Coríntios 1:18 ao 22. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. O princípio da criação de Deus. É isso que o Senhor Jesus disse que Ele é. Porém, estas palavras não significam exatamente como soam para nós. O fato de tomá-las da maneira como soam tem feito algumas pessoas, na realidade multidões de pessoas, pensarem que Jesus foi a primeira criação de Deus, fazendo-o menor do que a divindade. Agora, isso que ele vai mostrar aqui, só profeta para mostrar isso. Não tem teologia no mundo que poderia mostrar isso. Todos eles pensam que ele é a primeira criação de Deus, fazendo-o menor do que a divindade. Depois, esta primeira criação criou todo o restante do universo e tudo quanto ele contém. É assim que eles pensam. Porém, isso não é correto. Você sabe que isso não se alinha com o restante da Bíblia. Tem que se alinhar com o restante da Bíblia. As palavras são: Ele é o originador, ou autor da criação de Deus. Sabemos com segurança que Jesus é Deus, o próprio Deus. Ele é o Criador. João 1:3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é aquele de quem é dito em Gênesis 1:1:
No princípio criou Deus os céus e a terra. Também diz em Êxodo 20, verso 11: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Veja, não há dúvida de que Ele é o Criador. Ele foi o Criador de uma criação física concluída. Certamente podemos ver agora o que estas palavras significam. Ter qualquer outra interpretação significa que Deus criou Deus. Como poderia Deus ser criado quando Ele próprio é o Criador? Mas agora Ele está no meio da igreja. Enquanto está ali, revelando quem Ele é nesta última era, Ele se denomina o autor da criação de Deus. Isto é uma outra criação. Não é aquela criação lá do Éden. Isto tem a ver com a igreja. Esta é a designação especial de si mesmo. Ele é o Criador dessa igreja, e sua igreja. O noivo celestial criou sua própria noiva. Como Espírito de Deus, Ele desceu e criou na Virgem Maria as células das quais nasceu seu corpo. Então, quando diz princípio da criação de Deus, é o primeiro de Deus criando um corpo para morar. Deus sendo criado aqui embaixo, na forma humana, e Ele é o primeiro. Primeiro homem Deus. Depois a sua igreja o segue. Vamos continuar lendo. Veja, eu quero repetir isso. Ele criou no ventre de Maria as próprias células para aquele corpo. Foi a criação, o princípio, vamos dizer assim, o princípio da criação do Deus visível. O princípio da criação do corpo de Deus. Por isso diz, o princípio da criação de Deus. Ali era o corpo visível de Deus sendo criado, do qual Jesus é a cabeça. Ele é a cabeça do corpo. Veja, e a igreja é os membros. Ele desceu, Ele criou no ventre de Maria as próprias células para aquele corpo. Não era suficiente que o Espírito Santo simplesmente desse vida a um óvulo humano suprido por Maria. Isso teria sido a humanidade pecadora produzindo um corpo. Isso não teria produzido o último Adão. Dele foi dito: eis que corpo, ó Pai, me preparaste. Deus, não Maria, proveu aquele corpo. Maria foi a
incubadora humana e esteve grávida daquele santo filho e o deu à luz, era um homem Deus. Era um homem Deus. Deixa eu marcar isso aqui, bem marcado. Ele era o Filho de Deus. Ele era a nova criação. O homem e Deus se encontraram e se uniram. Ele foi o primeiro dessa nova raça. Aleluia, ele foi só o primeiro. Onde estão os outros? Onde estão os outros? Irmã Brana fala na super raça. Se eu não me engano, é na mensagem a palavra falada é a semente original. Ele diz: esta igreja será a super raça. Ele é o primeiro dessa nova raça. Ele é a cabeça dessa nova raça. Colossenses 1,18. E ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Já pensou nisso? Preeminência em tudo. Ele fez isto para que ele tenha o primeiro lugar em tudo. Esse é o propósito de Deus nesta criação. Nós encontramos isso na mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado. O tríplice propósito. E um deles foi esse: ter preeminência em tudo. É ter o primeiro lugar. Isso dá uma meditação e tanto, não dá? Será que nós conseguimos colocar Deus em primeiro lugar? Deus em primeiro lugar. Cristo Jesus em primeiro lugar. Esta é a razão dele se manifestar. É a razão desta nova criação. Para que em tudo tenha a preeminência, para que em tudo ele seja primeiro. Agora, segundo aos Coríntios 5,17 diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, tem Bíblia ou não tem para uma nova criação? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Você pode ver aí que, embora o homem fosse da velha ordem, ou velha criação, agora em união com Cristo, ele se tornou a nova criação de Deus. Amém. Efésios 2,10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Efésios 4:24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus
é criado em verdadeira justiça e santidade. Aí está a santidade, da qual a Bíblia diz que sem ela ninguém verá o Senhor. Sem a santidade ninguém verá o Senhor. Esta nova criação não é a velha criação reformada, ou não poderia ser chamada de nova criação. Isto é exatamente o que diz que é nova criação. É uma outra criação, distinta da velha. Ele não está mais tratando pelos caminhos da carne. Foi assim que ele tratou com Israel. Ele escolheu Abraão e os da prole de Abraão, através da linhagem do piedoso Isaque. Mas agora, de cada tribo, grupo e nação, ele propôs uma nova criação. Porque pela carne não resolve. Deus separou. Destruiu tudo com as águas do dilúvio. Separou o justo Noé com sua família. Logo a maldade estava ali de novo. Chamou Abraão, separou Abraão. Separou Isaque. Logo estava lá o Esaú querendo matar Jacó. Separou Jacó. Lá estavam seus filhos odiando o irmão. Não tem jeito, pela carne não vai. Pela carne não adianta. De todo jeito que Deus fez. Agora Deus não sabia? Ele sabia. Mas Ele fez para mostrar para nós que através da carne a coisa não vai, não funciona. Tem que ser uma nova criação. E agora, de cada tribo, grupo e nação, Ele propôs uma nova criação. Ele é o primeiro dessa criação. Ele era Deus criado em forma de homem. Agora, pelo seu Espírito, Ele está criando muitos filhos para si. O Deus Criador criando para si uma parte de sua criação. Esta é a verdadeira revelação de Deus. Este foi seu propósito. Este propósito tomou forma através da eleição. É por isso que Ele podia olhar até a última era, quando tudo terminaria, e ver, e se ver ainda no meio da igreja, como autor dessa nova criação de Deus. Ele é o autor. Se há algo de bom que nós podemos alcançar, Ele é o autor disso. Se há algo de bom que nós podemos fazer, Ele é o autor disso. Se há uma nova vida dentro de cada um de nós, Ele é o autor disso. Não é por raça, não é por sangue, não é por linhagem. É pela eleição de Deus. É pelo seu Espírito. Seu soberano poder fez isto acontecer.
Por seu próprio decreto, Ele escolheu os membros desta nova criação. Aleluia! Ele os predestinou para filhos de adoção, segundo o beneplácito de sua vontade. Por sua onisciência e onipotência, Ele fez isto acontecer. De que outra maneira Ele poderia saber que estaria no meio da igreja, recebendo glória de seus irmãos, se Ele não garantisse? Ele sabia todas as coisas e operou todas as coisas de acordo com o que sabia, a fim de que o seu propósito e beneplácito se realizassem. Amém. Efésios 1:11. Em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. Não é o propósito daquele que faz propósito e não cumpre seus propósitos. Tem gente que vive de fazer propósito. Fiz um propósito com Deus, daqui a pouco quebrou o propósito. Eu fiz outro de novo, quebra de novo. E assim vive de propósito em propósito, de plano em plano. Nunca leva a cabo, nunca faz acontecer, nunca cumpre. Mas Ele, veja, conforme o propósito daquele que faz, Ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Ele pode fazer tudo de acordo com sua vontade. Por isso nós devemos sempre lembrar da oração que Ele mesmo nos ensinou. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu, porque Ele faz a sua vontade. Eu não faço a minha, você não faz a sua. Paulo disse: o bem que quero, esse não faço, mas o mal que não quero, esse faço. E acho esta lei na minha carne, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Romanos 7. Cada ser humano carrega isto. E Paulo foi pensando nisso, foi meditando nisto, até que parece que ele explodiu assim e gritou: quem me livrará desse corpo de morte? Deixou escapar a pressão, e então voltou a escrever e começou a dizer assim, em Romanos capítulo 8, versículo 1: mas agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia! Você não está contente em pertencer a Ele? Diz o profeta. Não está você contente de pertencer a Ele? Não está você contente de estar em Cristo Jesus, de ser guiado por Ele?
ainda que na sua carne exista esta lei, mas no seu espírito está o Espírito dele testificando que somos filhos de Deus, novas criaturas, participantes da nova criação de Deus, da qual Ele é o primeiro, a primícia. Amém. Isto deve nos animar, isto deve te encorajar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Senhor nosso Deus, por tão grande revelação. Oh, que seria de nós se não fosse este profeta, se não fosse esta mensagem? Onde nós estaríamos? Ajuda-nos a crer mais e mais, crer nesta mensagem, crer neste mensageiro, crer neste profeta, pois é a vontade do Senhor para o teu povo, para a nova criação que está sendo formada segundo sua própria vontade, segundo o seu próprio querer. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Até quinta-feira estaremos aqui para oração, se o Senhor nos permitir. Sábado também estaremos aqui às 19 horas. E domingo de manhã escola, e à tarde já é nossa próxima ceia, a segunda do ano.